31, no momento oportuno nós faremos a leitura desse texto, e à luz dessa passagem do Saltério nós vamos pensar sobre o tema a vida centrada em Deus, somente a Deus glória. Como eu disse, nós estamos encerrando hoje uma série de 5 mensagens, chamados 5 solas da reforma, Somente a Escritura, nós vimos que aponta para a base da reforma. Somente a Escritura, porque a Bíblia é para nós, protestantes, evangélicos, reformados, batistas, o fundamento da nossa fé. É a nossa regra de fé e prática. As nossas crenças, nossas doutrinas, o nosso comportamento é governado pela Escritura, o Tribunal Supremo da nossa consciência. Falamos sobre o tema somente a graça, e isso aponta para a suficiência do Evangelho. A obra da salvação é uma monergia, é uma obra de um só. Só existe um autor da salvação, que é Deus. É Deus quem nos dá graciosamente, de modo inexplicável, porque não há mérito de nós, a bênção da salvação. Somente a fé aponta para a causa instrumental. O presente foi garantido pela morte vicária de Cristo. Mas nós recebemos a salvação, essa justiça, da expressão justificação pela fé, por essa causa instrumental, que é a confiança na obra de Cristo. Então, à medida que você confia no sacrifício de Cristo, que foi definitivo, perfeito, cabal, suficiente, você é salvo e é imputado uma justiça que não é sua, é de Cristo. E no domingo passado falamos sobre somente Cristo, apontando para a singularidade e a perfeição de Jesus Cristo. Ele é sem igual, ele é o plenamente Deus, o plenamente homem, que por meio da sua obra em nosso favor, conquistou todas as bênçãos de Deus em nosso favor. Tudo que Deus faz a nós, faz via a obra de Jesus Cristo. Ele é mediador, sumo pontífice entre nós e Deus. Hoje nós vamos pensar sobre o último ponto dessa espinha dorsal da reforma protestante, que é o somente a Deus glória, essa vida centrada em Deus. E por que esses 5 pontos, eles têm o seu clímax nesse quinto elemento, que é o somente a Deus glória? Porque a reforma protestante, esse movimento que deu início no século XVI, objetivou não apenas reformar a doutrina da igreja, não foi uma invencionice, foi o resgate de doutrinas que tinham ficado empoeiradas no decurso dos séculos. Então a reforma, ela propôs uma reforma doutrinal, mas não apenas isso, foi proposta também uma reforma moral, ética. E esta reforma ética deveria ser reflexo dessa compreensão teológica, pois o modo de pensar influencia o modo de agir, mas deveria também desembocar em piedade. Deus não é uma tese, Deus não é uma proposição, Deus é uma pessoa, com o qual nós nos relacionamos via Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus, a igreja, ela é chamada a ter uma boa doutrina. Paulo chama de sã doutrina, porque ela promove saúde. E essa boa doutrina, essa boa teologia, ancorada nas Escrituras e em diálogo com a tradição cristã, que tem 2000 anos, ela tem que nos remeter à piedade, relacionamento com Deus, vida com Deus. Porque, por natureza, nós temos uma inclinação, nós somos filhos de Adão, à religiosidade morta. Vejam, por exemplo, esta palavra, Deus. Deus. Essa palavra é absolutamente vaga se ela não estiver ancorada na revelação bíblica, que é a Escritura. Então, boa parte das pessoas hoje falam sobre Deus, cantam sobre Deus, usam uma linguagem muito bem estabelecida no Ocidente judaico-cristão, pelo menos de influência judaico-cristã, mas falta esta piedade, falta esta afeição, falta este amor, falta esse relacionamento, falta esta vida centrada em Deus. E essa linguagem, muito comum no ideário, no cenário evangélico brasileiro, por vezes é apenas uma palavra ou uma linguagem sem sentido, sem significado. As pessoas falam de Deus, repito, cantam sobre Deus, mas boa parte das pessoas conhecem muito pouco a Deus. Ou como disse o próprio Jó, eu te conhecia de ouvir falar. E no final daquele processo, Jó agora teve um encontro
com Deus, um relacionamento pessoal, e é que mudou significativamente a sua vida. É impressionante, por exemplo, no cenário evangélico brasileiro, o empobrecimento do culto, canções absolutamente subjetivas, antropocêntricas. Eu já tive a triste oportunidade de testemunhar cenários em que as canções não eram para enaltecer a Deus, sua pessoa, sua obra em nosso favor, mas simplesmente para satisfazer as pessoas. Então a linguagem viciada, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. E as pessoas vão quebrando o quinto mandamento, ainda que inadvertidamente, ainda que inconscientemente, à medida que vão usando expressões como glória, é vitória, é bênção, uma linguagem, um jargão que não tem relação com a realidade. E quando os reformadores propuseram somente a Deus glória, eles estavam completamente perplexos diante da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus. Deus não é uma projeção sua, como propôs Freud, por exemplo, a projeção do Pai que não tivemos. Deus é um ser real, Ele é o autoexistente, o eterno, o autossuficiente, um ser que não tem início nem fim, que por toda a eternidade, de eternidade a eternidade, se podemos usar essa linguagem, esteve não sozinho. Deus nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve na comunhão das três benditas e santas pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito, um lançando amor sobre o outro, em eterna felicidade. E ao criar o ser humano, o propósito de Deus, ao criar todo o universo, em particular o ser humano, que é portador da sua imagem, Deus quis revelar a sua glória. A criação revela que Deus é. Nós vemos a beleza da criação refletindo a beleza, a glória, a majestade do Criador. E quando nós paramos para refletir e pensar, é um dom de Deus e uma marca distintiva do ser humano, nós ficamos impressionados com o fato de que, apesar de quem Deus é, em contraste com quem nós somos, Deus nos amou. Deus tem nos abençoado. E é essa discrepância entre quem Deus é e quem nós somos, e a despeito dessa distância, por Jesus nos reconectar a Deus, é que nós devemos viver uma vida centrada nele. Sua vida só faz sentido se você viver por Deus e para Deus. O que é chamado de vazio existencial, uma expressão usada por Pascal, ela reflete bem a realidade do ser humano. O ser humano é inquieto, infeliz, sem sossego, sem paz, porque ele foi criado por Deus e para Deus. E enquanto a sua vida não estiver centrada em Deus, ele vai continuar tateando nas trevas. Por vezes ele usa subterfúgios, recursos psicológicos, ele vai adubando a sua vida com referenciais falsos de significação, tentando preencher esse vazio que existe nele, que só Deus pode preencher. Então, por vezes até coisas legítimas, bens, dons de Deus a nós, podem tentar preencher aquele espaço que só Deus pode preencher. Então a sua vida foi feita para Deus, porque foi feita por Deus. E viver uma vida centrada em Deus é o tema da nossa reflexão. Essa adoração a Deus é uma joia que foi perdida pela igreja evangélica nos últimos anos, nas últimas décadas. Para ler um catecismo reformado, o Catecismo de Genebra, diz assim, o propósito pelo qual Deus nos criou. Olha que texto belíssimo, irretocável. Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. A vida só tem sentido se nós glorificarmos a Deus, se nós vivermos em torno da pessoa de Deus, razão pela qual há uma completa diferença entre aquela falsa alegria, aquela falsa paz que o mundo propõe e a paz e a alegria no Evangelho. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus está estabelecendo então um contraste entre a paz, a alegria, a significação que nós temos em Jesus Cristo, no Evangelho, e à medida que nós entendemos essas verdades e passamos a viver
em torno da vontade de Deus, que não é remédio amargo. Para muitos crentes, a vontade de Deus é remédio amargo. A gente toma porque não tem jeito. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Vale a pena viver por Deus e para Deus. E nós cristãos precisamos parar e refletir sobre isso. Porque num século como o nosso, hedonista, cujo prazer é o fim último de muitas pessoas, egocêntrico, centrado em si mesmos, esta reflexão sobre somente a Deus glória e a vida centrada no Evangelho, centrada em Deus, faz toda a diferença. Há uma distância entre a religiosidade e a vida com Deus, relacionamento com Deus. Portanto, quando nós falamos da reforma, daquelas doutrinas magnas, extraordinárias, nós não estamos falando apenas de um elemento cognitivo, doutrinal, confessional. Nós estamos falando de vida. Porque, como bem disse Jesus Cristo, palavra de nosso Senhor, eu sou o caminho, experiência, a vida, a verdade e a vida. Envolve, então, doutrina, experiência e ética. É uma tríade a vida cristã. Feitas essas considerações, eu quero pensar com os irmãos à luz do saltério. O salmo que eu escolhi é o Salmo 131. Você está com sua Bíblia aberta, portanto acompanhe, não será projetado, mas você tem aí a sua Bíblia. Diz assim o salmista: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Sempre que eu leio esse salmo, esse é um dos salmos que mais traz impacto sobre a minha jornada de fé, é porque esse salmo expressa a vida espiritual de um homem cuja vida estava centrada em Deus. Ou seja, a profunda experiência espiritual que esse homem está expondo aqui, abrindo o coração, e é muito curioso notar como o saltério é rico. É a anatomia de todas as partes da alma. Aqui nós encontramos pessoas aborrecidas, pessoas felizes, pessoas confiantes, pessoas duvidosas. É a alma humana sendo exposta. E nesse Salmo 131 nós encontramos aqui um indivíduo fazendo afirmações desafiadoras a nós. O que ele diz aqui está no plano do ideal, não está no plano do real. Porque, vejam só, sejamos honestos, quantos aqui, na manhã de hoje, poderia colocar-se de pé e dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quantos aqui poderiam repetir essas palavras como sendo suas palavras, como refletindo a atual realidade da sua jornada de fé? Observem que esse homem chegou num estágio da sua jornada em que ele está orando. Os salmos são orações cantadas. E essa referência, o Salmo 131, é para nós um modelo de espiritualidade. O que significa dar glória a Deus? O que significa viver uma vida centrada no Evangelho? Não é, repito, não é o que boa parte das comunidades tem feito hoje, repetindo de maneira frívola a expressão glória a Deus. Qualquer papagaio bem treinado pode fazer isso. Não é supostamente ter uma experiência mística e supostamente chegar a um patamar acima dos demais. Não. Viver para a glória de Deus é conhecê-lo, amá-lo, servi-lo com alegria, afeiçoar-se a Ele, a ponto de fazer essa afirmação: Senhor, meu coração não é soberbo, nem altivo meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. É um indivíduo que está satisfeito em Deus. Esse salmo é profundamente rico e eu queria lhe encorajar a pensar sobre essas coisas. Sabe por quê? Nós todos somos orgulhosos, todos sem distinção. O que muda de um para outro é o grau desse orgulho, dessa vaidade, dessa altivez, dessa soberba. Isso está inato, é inerente a nós todos. Somos filhos de Adão. Do berço ao túmulo seremos perseguidos
pela altivez, pelo soberba, pelo orgulho. Como eu disse na pastoral de hoje, o Vitor Hugo chamava o orgulho de fortaleza do mal. É uma coisa que blinda a alma, a torna refratária à obra de Cristo. Só Deus pode quebrantar esse coração altivo e fazê-lo humilde. Ser humilde não é falar errado, não é vestir-se mal. Ser humilde é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E como nós devemos viver em relação a essa distância que existe entre o soberano Deus e nós, finitos pecadores. Observe que, logo após alguns milagres na narrativa de Marcos, os discípulos estão caminhando com Jesus, irmãos nossos na fé, ousaram fazer uma pergunta para nós absurda. Eles olham para Jesus e tete a tete dizem assim: Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Pressupondo que há uma hierarquia, há um modelo piramidal, maior, menor, orgulhosos discípulos. E o Senhor, que é o mestre, o grande professor, o grande pedagogo, ele, suponho, imaginando como Agostinho, sorri, diz Marcos que ele pega uma criança, traz para o meio deles e diz o seguinte: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde como esta criança. O que é que Jesus está ensinando aqui? Vejam, Jesus usa aquela criança como um modelo de espiritualidade, não porque a criança é inocente. A Bíblia não ensina isso. Isso é pelagianismo, uma doutrina herética condenada pela igreja no quinto século. Todos nós nascemos em pecado, como disse Davi no Salmo 51. Nós já nascemos debaixo da justa ira de Deus, porque herdamos culpa e condenação. Pecado não é simplesmente o que você faz ou deixa de fazer, o que você pensa ou deixa de fazer. Deixa de pensar. É um estado, é uma condição inata. Portanto, aquela criança que Jesus utiliza como modelo de espiritualidade, não é porque ela foi salva pela faixa etária. Toda salvação é pela imputação da justiça de Cristo, pela fé. Mas o que Jesus está dizendo àqueles discípulos, e o exemplo da criança aqui, como referência de humildade, é que uma criança, e provavelmente ele está usando uma criança muito pequena, é a completa dependência de alguém. Pergunto a vocês, uma criança com 3 anos de idade, ela é suficiente de si mesma? Ela depende de alguém? Depende. Esse que é o ponto aqui. O homem humilde é o homem que é dependente de Deus. Não é aquele que, ao olhar o prato à mesa, pensa que aquilo é simplesmente fruto do suor do seu rosto. Envolve isso. Mas ele só pôde trabalhar, desfrutar do suor do seu rosto, porque o soberano de toda a terra lhe dá o dom da vida. É alguém que reconhece sua completa dependência de Deus. Nós não somos senhores. Nós não temos gerência da vida. Um atleta, no melhor da sua saúde, no ápice do seu vigor físico, da noite para o dia, sem aviso prévio, ele pode estar numa cama, completamente inabilitado, dependendo de alguém para as necessidades mais básicas da vida. Ou mais do que isso, da noite para o dia, ele pode ser tirado dele a vida. O coração bombeia sangue porque o Altíssimo ordena isso. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do governo de Deus. Então, o Salmo 131, ele vai comparar essa criança como modelo de espiritualidade, a humildade no sentido de dependência de Deus. E aqui algumas coisas bem interessantes sobre o que significa dar glória a Deus, viver para a glória de Deus, ter uma vida centrada na pessoa de Deus. Há pelo menos 3 grandes verdades nessa porção da Escritura e eu queria sua atenção para compartilhar. Primeiro, antes de tudo, satisfação em Deus. Olha a linguagem dele, que linguagem profundamente reflexiva. Fiz calar e sossegar a minha alma. A palavra para criança no Salmo 131, ele usa a expressão criança desmamada. A língua hebraica tem algumas palavras para criança. A palavra que ele usa aqui é a ideia de uma criança recém-amamentada. Tente imaginar o cenário. Há uma mãe, ela tem uma criança nos braços. Essa criança acabou de mamar.
O salmista está dizendo: Senhor, eu sou como essa criança que acabou de mamar, que está satisfeita. Assim sou eu, Senhor, satisfeito. A ideia aqui de viver para a glória de Deus é alguém que está satisfeito em Deus. Deus satisfaz plenamente a vida do discípulo. Uma criança satisfeita é aquela que encontrou no seio de sua mãe o suprimento de suas necessidades e está contente. Contente, plenamente contente, se regozija nos braços da mãe. Contentamento e satisfação são sinais de uma espiritualidade sadia. E a aplicação a nós é essa aqui, ó. Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Você quer glorificar a Deus? Pergunte a si mesmo: eu estou satisfeito em Deus? Deus me satisfaz? Deus é suficiente? Para muitas pessoas, Deus é simplesmente um recurso para alcançar certas coisas, para encontrar essa suposta satisfação. A ilusão dos ídolos, que são bem mais complexos do que os ídolos forjados pelas mãos humanas, os ídolos do coração, como disse Ezequiel. E nós encontramos na linguagem do saltério vários homens que estavam satisfeitos em Deus. Eu repito, dar glória a Deus não é repetir frase vazia, glória a Deus, embora nós possamos dizer glória a Deus, como os anjos, glória a Deus nas maiores alturas, não é errado, mas tem que ser feito com consciência e entendimento. Render glória a Deus é satisfazer-se no Senhor, porque Deus é suficiente para nós. Veja uma linguagem em 2 Salmos, Salmo 16, 2 versos. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Esse homem não está mentindo. Esse homem está expressando um coração tomado por Deus, satisfeito em Deus. Tu és o meu Deus, outro bem não possuo. Obviamente que ele tinha outros bens. Mas quando ele diz outro bem não possuo, ele está dizendo o seguinte: o Senhor me satisfaz. O Senhor me satisfaz. No verso 11 encontramos: Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. É um indivíduo que tem alegria, contentamento, satisfação em Deus. Porque as coisas podem faltar, meus irmãos. Por vezes faltam. Eu vejo essa linguagem idolátrica nas redes sociais. Meu filho, minha vida, minha família, tudo. Minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha deusa. Eu fico pensando: será que isso não está simplesmente reverberando a condição do coração? Jesus disse que aquele que amar pai, mãe, filhos, mais do que a ele, não é digno dele. Não é que nós não devemos amar esses tesouros que Deus nos dá. Mas se a nossa satisfação plena estiver em pessoas, em coisas, em bens e não em Deus, a gente está perdido. Porque cedo ou tarde, algumas coisas vão te faltar, mas Deus jamais. Ele é suficiente para nós. E aí qual é o nosso desafio? Tomar cuidado com a vida centrada em si mesmo, que é marcada pela insatisfação. É impressionante porque por todos os lados a gente encontra gente descontente e insatisfeita. Nada serve, nada presta, nada está bom. Há um vazio, há uma inquietação, uma insatisfação. Gente que a despeito de ser abençoada, a despeito de não merecer, mas continua insatisfeito. Se fizer sol, está quente demais. Se chover, chuva demais. Gente que não consegue enxergar beleza em nada, não consegue apreciar a vida como um dom, como um sinal da providência. Nós precisamos buscar ser satisfeitos em Deus. É impressionante como algumas pessoas ensinam muito, à medida que, como disse Paulo, sendo pobres, enriquecem a muitos, pela sua textura, pujança da sua vida espiritual. E de onde vem essa insatisfação? De onde vem esse descontentamento? Vem da cobiça. E essa cobiça, ela tem um eixo central. A cobiça é uma roda, ela tem um eixo central. O eixo central da cobiça é o orgulho. A pessoa humana é um ser que deseja. Nós temos desejos, não é errado desejar. Mas o problema é que quando esses desejos, eles refletem a idolatria do nosso coração. Quando os nossos desejos nunca vão na direção de Deus. Você quer testar, fazer uma espécie de
análise do seu estado espiritual, analise as suas próprias orações. A boca fala do que o coração está cheio. Observe como tudo é centrado em nós. Oramos pouco, e quando oramos meu trabalho, minha vida, meu esposo, meu filho, meu. Deus é espécie de prestador de serviço, tentando fazer as coisas para fazer você feliz. Esse discurso não é bíblico. A nossa vida tem que estar centrada nele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele é Pai, embora seja Senhor. E Jesus disse que um pai, ao ouvir o pedido do filho, pedindo pão, não dá uma serpente. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus tem prazer na nossa felicidade. Agora, nossa felicidade não pode ser um fim em si mesmo, porque isso é sinal de cobiça. Cobiçar contra Deus e cobiçar contra o próximo, dizia Francis Schaeffer. Esse é o perigo. Olha a linguagem que o profeta usa para denunciar a falta de afeição do povo por Deus. Oséias 6,4. O vosso amor por mim é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, e cedo passa. Estava aquele povo lá, herdeiro de uma rica tradição, tirados do Egito como uma forte e poderosa, o povo da aliança, amado por Deus, alvo de promessas extraordinárias. Estava o povo insatisfeito, vivendo em torno de si mesmo na alva. Na época do profeta Oséias, era um dos períodos mais poderosos do ponto de vista social e econômico de Israel. O povo estava lá. E o profeta Oséias diz: olha, o amor de vocês por mim, diz o Senhor, é como uma vara da manhã, cedo passa. Ou seja, não havia afeição, não havia satisfação. Deus era simplesmente um recurso, um meio para eles obterem algumas coisas que eles achavam que seriam boas. Há uma história muito curiosa, a história de Sansão. Há muita teologia naquela história. Vida de Sansão. Há um episódio em que a Dalila, uma pagã a quem ele está afeiçoada, tenta persuadi-lo a contar o segredo da sua força. E por 3 vezes, Sansão mente para ela, e quando os inimigos chegam, ele consegue arrebentar lá as cadeias e libertar-se. Então ela fica muito chateada, porque ele está mentindo para ela, ela está literalmente vendendo Sansão para os filisteus. Mas aí a mulher, Dalila, vai dizer uma coisa que é impressionante. A motivação dela é falsa, espúria. Mas o que ela diz é uma profunda verdade. Ouçam atenciosamente. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração. Como é que você abre a boca no culto cristão e diz: Senhor, tu és a minha vida, eu te amo de todo o coração. Palavras e mais palavras. E Deus diz: como é que você disse me ama, se o teu coração está comigo? Filho meu, dá-me o teu coração. Razão pela qual, no livro de Crônicas, encontramos a expressão: Deus ama a sinceridade. Nosso amor nunca vai ser perfeito desse lado da existência. Teremos sempre as nossas deficiências. Mas a marca de um discípulo que está crescendo espiritualmente é que o seu amor cresce a cada dia por Deus. E à medida que nós amamos o Senhor, nós vamos ter satisfação nele. Ele passa a ser para nós o amado de nossa alma. Nós vamos ter satisfação no Senhor. Essa cobiça contra Deus, ela vai gerar insatisfação. E a cobiça contra o próximo também, que é inveja. Inveja é uma desgraça, porque ela gera descontentamento e insatisfação. E é um pecado inadmissível. São Basílio dizia que a desgraça sobre a inveja, que ninguém pode confessá-la sem primeiro ser confrontado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Observe, você pode encontrar alguém na sua jornada, ou talvez você mesmo, um grupo familiar, uma roda de amigos, junto à liderança da igreja. Olhe por mim, eu tenho alguma dificuldade, sou muito impaciente, tenho um pavio curto, sou meio explosivo. Devia estar confessando o quê? Uma ira pecaminosa. Mas você nunca vai encontrar alguém, dificilmente vai encontrar alguém. Chega no círculo cristão dizendo: olha por mim, eu tenho inveja que eu não consigo me libertar. Porque a inveja é um pecado inadmissível. É uma nutrição maligna que vai sonegar de nós a verdadeira alegria, vai minando a satisfação. Jesus resume tudo em Marcos, quando ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Está aqui Jesus mostrando a fonte do contentamento. Amar a Deus e amar o próximo.
O salmista está dizendo que ele está naquele estágio, estou sossegado como aquela criança e a ser amamentado nos braços da sua mãe. Porque eu aprendi, Senhor, amar a Ti e também ao meu próximo. Um dos grandes pais da inódia cristã de língua inglesa era um poeta chamado William Cowper. Ele escreveu muitos belos hinos, um nome notável. Há algumas poesias que são extraordinárias, são bisturis na nossa alma. Assim. Em uma dessas poesias ele diz assim: o ídolo mais querido que já conheceu meu coração, seja qual for, ajuda-me a arrancá-lo do teu trono, para que eu possa adorar somente a Ti. E a palavra tem esse poder de vir ao nosso encontro, examinar o nosso coração, esquadrinhar os nossos pensamentos, identificar os ídolos e removê-los de lá. Você nunca terá alegria plena e felicidade profunda enquanto os ídolos não forem desinstalados. Você encontrar satisfação plena no Senhor. Há muitas histórias interessantes sobre aquele período tenebroso da Europa pós-guerra, todo o leste europeu dominado pelo comunismo, a igreja sofrendo, só na União Soviética, pelo menos na Rússia, no primeiro momento, 17 milhões de pessoas mortas, boa parte delas cristãs. E há muitas histórias que chegaram ao Ocidente, depois que caiu o muro na Alemanha Oriental, Berlim. E algumas histórias são impressionantes, impressionantes. Na China, Mao Tse-tung, que também foi um fascínora, um genocida, um pastor muito influente, logo após a Revolução de 49, ele foi preso, passou 20 anos preso, 20 anos, doutora física e psicológica. E mesmo na prisão continuava influenciando as pessoas, porque era um homem que estava preso, mas estava livre. Esse é o paradoxo. Uma alegria impressionante. Todos os guardas tomaram conta daquele homem e se converteram. Foi o testemunho dele. Então houve uma ordem expressa do gabinete para cortar a língua do homem. Ele cantava louvores a Deus na prisão. E aí chegaram os guardas para executar a sentença. Uma das penas que ele vai sofrer é o corte da sua língua. Ele falou assim: vocês podem cortar, só peço uma coisa, antes de cortar, deixe que eu cante o hino ao meu Redentor. Este corpo vai descer sepultura, mas eu estarei para sempre com o Senhor. Isso é satisfação em Deus. O Paulo e o Silas, que depois de uma surra, na prisão cantando e orando. As circunstâncias podem ser diversas, podem tiranizar, podem levantar suspeições sobre o caráter de Deus, mas o ponto inabalável é que Deus é soberano, nós podemos encontrar satisfação nele. E aí, observe a linguagem: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, escalar e sossegar a minha alma. Essa é a oração de um homem cuja vida está centrada em Deus. Isto é viver para a glória de Deus, somente a Deus glória. E mais, um outro traço do perfil da vida centrada em Deus: intimidade com Deus. Veja a linguagem. Como criança se aquieta nos braços de sua mãe. Uma criança recém-amamentada, ela permanece nos braços da mãe. Entenda isso. Porque ela desfruta da intimidade com a mãe. Isso é muito curioso. É importante para a criança ter as necessidades supridas? Sim. Quem é pai e mãe que sabe que de madrugada, né, Fábio? É choro. Quem não chora não mama. A criança está chorando porque quer comer. Não tem linguagem, a não ser o choro. Aí a criança vai e mama. A necessidade está suprida. Pelo menos por algumas horinhas. Berra de novo. Mas uma vez amamentada, uma vez satisfeita no braço da mãe, a criança se aquieta porque ela sabe que está nos braços da mãe. Há muita pesquisa no campo da pediatria, psicologia pediátrica, sobre em que momento a criança consegue identificar visualmente que essa é minha mãe, que esse é meu pai. Porque no primeiro momento, a criança, nos primeiros dias, ela não olha para a mãe: você é minha mãe, mudou o cabelo, pintou o cabelo, não é mamãe. Não reconhece. Há uma relação uterina. A criança sabe quando está no braço da mãe, nos braços da sua mãe, e quando não está. É impressionante. Há uma relação que se estabeleceu lá atrás. Ela tem intimidade, ela sabe quem é. Impressionante. Todos nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. Ouçam, Deus só tem um filho. Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Ele é o único da natureza divina.
Nós todos somos adotados por Deus. Somos também filhos de Deus, mas não igual a Jesus. Por isso a linguagem teológica, o Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Somos o que somos por causa de Cristo, somente por causa dele. Agora, curioso, todos somos filhos, mas a questão que o Evangelho põe para nós é a seguinte: quantos entre os filhos de Deus são amigos de Deus, andam com Deus, conhecem a Deus, têm intimidade com Deus? Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Quando o pequeno Samuel ouviu a voz, não sabia de quem era, o sacerdote Eli experiente diz: olha, quando você ouvir, você diga assim: esse aqui é o teu servo, pode falar assim. Ele foi crescendo na comunhão e intimidade com Deus. Lá na frente ele já sabia discernir quando Deus estava falando. Intimidade com Deus é um processo. Então nós precisamos aprender, crescer nessa comunhão, nessa intimidade com Deus. E boa parte dos cristãos, por variadas razões, parecem que pararam em algum momento na sua trajetória cristã e vão se acostumando com o sagrado, com a linguagem religiosa, e não tem vida. Não tem vida. Oração é um fardo, leitura bíblica é um peso. Não conseguem ter prazer, não conseguem ter intimidade. Vivem de experiências alheias e não têm a sua própria vida pujante, crescente com Deus. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo, diz o texto. É um homem que está dizendo, comparando a si mesmo a uma criança recém-amamentada, que tem intimidade com Deus. E qual é a aplicação aqui? Deus é glorificado quando nos afeiçoamos a Ele. Essa é uma expressão que eu gosto muito: afeição, piedade, devoção. Essa palavra é bonita porque significa apego, sentimento amoroso, ligação afetiva. Há um amor e uma afeição nos membros da Trindade que para nós é modelar, é padrão, é um exemplo. Por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito lançando um sobre o outro amor, perfeito, total amor. Quando Deus nos criou para que nós também pudéssemos entrar nessa relação trinitária de amor, aprender a amá-lo. Que coisa extraordinária, meus irmãos, é quando nós aprendemos a amar a Deus, como nós encontramos satisfação em Deus, intimidade com Deus. É um processo. O Deus Trino nos chama para entrar nessa relação de amor e afeição. Deus é de fato glorificado quando nós o amamos. Para citar Lutero de novo, ele dizia que a relação cristã pode ser resumida no uso dos pronomes adequados. Deus diz: meu povo. Nós respondemos: nosso Deus. Uma relação entre Deus e o seu povo. E essa relação precisa crescer em amor e afeição. No livro de Cânticos, que foi feito por alguém apaixonado, afeiçoado a alguém, que na tradição cristã pode ser também usado para essa relação entre Cristo e a igreja, é uma expressão que diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Em outras versões, eu sou do meu amado e ele é meu. Observe que há uma afeição relacional aqui. Então essa é a nossa vocação, dizer: eu sou do meu Senhor e ele é meu. Ou seja, uma relação de amor. Por outro lado, a vida centrada em si mesma é marcada pelo egoísmo. Impressionante como nós, por vezes, somos, ainda que de modo muito sutil, nutrindo uma ideia equivocada de Deus com uma espécie de, uso essas expressões com muito cuidado e reverência, uma espécie de bonachão celestial, cheio de bênçãos, uma espécie de Papai Noel celestial, com muita coisa boa para dar, que vai dar dependendo da articulação de quem pede, das manipulações, de saber tirar dele alguma vantagem. Essa é uma mentalidade pagã, egoísta. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o que, gente? Longe de mim. Os sociólogos da religião apontam que há duas razões pelas quais, via de regra, as pessoas buscam uma religião. Duas causas primárias: interesse em bênção e medo de castigo. As igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas interessadas em bênção e com medo de castigo. Elas não têm relacionamento com Deus, elas têm relacionamento com um ser que elas projetaram, que é despótico,
mas que tem muita coisa que, dependendo da manipulação, pode ser concedida. Não é essa a verdade, não é esse o ensino bíblico. O coração precisa ser moldado pela palavra de Deus. E aí, você observa essa linguagem corrompida, ruptora, na própria estrutura do culto cristão. Como os cultos foram empobrecidos pelas canções, pelo modo como a coisa acontece. Vejam só, aquele filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, ele elaborou uma espécie de comparação entre o culto cristão e o teatro. Genial. Você tem no teatro os atores, a plateia e o ponto. No culto centrado no homem, para satisfazer as pessoas, nessa estrutura, plateia, atores e ponto, a plateia são as pessoas. Os atores são os cantores, os músicos, o pregador, e o ponto é Deus, botando a coisa para funcionar, para satisfazer as pessoas. Essa mentalidade, essa prática são pagãs. Nessa estrutura centrada em Deus, plateia, atores e ponto, a plateia é Deus, é o auditório de um ouvido só. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. É a Ele que dedicamos o culto. Os atores somos todos nós que participamos do culto, não apenas assistimos um evento, participamos ativamente do culto. E o ponto? O ponto são aqueles que estão ali para ajudar a dinâmica do culto cristão. O pregador, os músicos, eles vão ter uma participação na liturgia. Isso é bíblico, isso é centrado no Evangelho. Isso aponta para uma intimidade com Deus. O que no culto cristão nenhuma outra coisa aconteça, exceto que o nosso amado Senhor, Ele próprio fale a nós por meio de Sua santa palavra, e que nós, por outro lado, falemos com Ele por meio de oração e canto de louvor. O tripé do culto cristão: pregação do Evangelho, canto congregacional e oração. A igreja perdeu isso e encharcou o culto de tanta coisa inútil, antibíblica, para entreter. Os pastores, por vezes, salvo as exceções, obviamente, se tornaram animadores de auditório, para entreter as pessoas, tudo centrado no homem. Há uma oração, cuja autoria nós não sabemos quem foi que fez, mas está registrado nos anais da história da igreja, que eu acho que é muito provocativo. A oração é assim: se eu te adoro por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adoro por causa do céu, expulsa-me do céu. Se eu te adoro porque te amo, revela-me a tua face. Não é medo do inferno, nem interesse no céu. É o próprio Deus, que deve ser objeto da nossa afeição. Se você não entender isso, você simplesmente é membro de uma igreja e partícipe de uma religião que não tem vida, que não tem textura, que não tem consistência. Repito, nossa vocação é fazer isso, é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Olha a linguagem de Asaf: quem mais tem nos céus? Não há outro que eu me deleite na terra. Intimidade, satisfação em Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Me verei perante Deus, a face de Deus. Ou seja, alguém que está na ponta dos pés, anelando o encontro com o Senhor, onde nós iremos amá-lo perfeitamente. Hoje nós os conhecemos obscuramente, como por espelho, refletida a imagem. O pastor batista mais influente da atualidade é um homem chamado John Piper. E ele escreveu alguns bons livros. Um desses livros é o Desejando Deus. Aqui no Brasil, acho que foi publicado como Teologia da Alegria, Buscando Deus, alguma coisa assim. E ele diz assim nesse livro: devemos buscar a Deus não porque Deus nos dá saúde, prosperidade e propriedade, mas porque Deus é o lugar de descanso da alma. Ou seja, satisfação e intimidade com Deus. Essa é a nossa vocação. Isso é glorificar a Deus. E aí nós chegamos ao último ponto da reflexão, que é confiança em Deus. Ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma. O que a criança pode descansar sossegada? Ela está satisfeita. Foi alimentada no seio da sua mãe. Ela sabe que está nos braços da sua mãe. Ela tem intimidade. Ela reconhece se aquela é ou não a sua mãe. E agora então ela pode confiar que quando ela precisar daquele leite, ele estará lá.
Ou seja, a confiança é fruto desse conhecimento de Deus, dessa intimidade com Ele. Ou seja, assim como uma criança nos braços de sua mãe, nós precisamos de satisfação, de intimidade com Deus. A confiança se fundamenta na intimidade. Você só confia em quem conhece. Ou não é verdade? Pegue, por exemplo, e aqui muitos pais já passaram por essa experiência, você pega um garotinho, protótipo do ser humano, nos primeiros passos. Você coloca ele sobre uma marquise, um lugar mais alto assim, longe da mãe, tá, paz? E aí, pede pro garotinho, pula! Ele vai fazer o quê? Se joga completamente, porque ele sabe que o pai vai segurar. O pai vai segurar. Ele confia. Ele conhece o seu pai. Ele conhece a sua mãe. Qual é a aplicação aqui? Deus é glorificado quando descansamos nele. Descansar em Deus, confiar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, confiar no Senhor. Deus jamais nos desamparará. Temos muitas necessidades, mas todas elas são supridas pelo Senhor. O que muitas vezes acontece é porque não conhecemos a Deus, não temos intimidade com Deus, não satisfazemos nele, somos inclinados a desconfiar. Será que Deus vai suprir mesmo? Deixa eu fazer a minha parte, porque se Deus furar, eu dei o meu jeito. Ou seja, a confiança em Deus é fruto de conhecimento dele, e isso glorifica a Deus. Quando Deus passa o olho na sua congregação, ele vê filhos e filhas que confiam nele. Na linguagem do salmista, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. E quando não há essa confiança em Deus, qual é o resultado imediato? Rivotril, né? A vida centrada em si gera ansiedade. Você tem os insatisfeitos, os interesseiros e os ansiosos. Se não há satisfação, é insatisfeito. Se não há intimidade, só há interesse. Se não há confiança, há uma ansiedade crônica. Há certa ansiedade que é razoável, é normal e esperável. Agora, essa ansiedade que rouba a paz, ela é fruto, por vezes, do coração que não descansa no Senhor, não reconhece a provisão do Senhor. A ansiedade muitas vezes é o medo inconsciente de que Deus vai falhar, de que Deus vai faltar. E aí, nos últimos versos que eu vou ler nessa manhã, está no profeta Isaías, uma das coisas mais lindas que Isaías escreveu. Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Resposta do Senhor. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Vocês estão dizendo que eu abandonei vocês? Não. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Pois bem, ainda que isso aconteça, é pouco provável, mas ainda que aconteça, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos gravei o seu nome. Podemos confiar em Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele. Portanto, eu oro para que haja contentamento e satisfação em Deus. Oro para que haja intimidade com Deus. Oro para que haja confiança em Deus. Isso é glorificar a Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Uma vida centrada no Senhor. Eu não sei como é que está o estado da sua alma na manhã de hoje, mas eu te encorajo a examinar a própria alma à luz dessa passagem bíblica, que é o Salmo 131, tão precioso. Bernard Claraval foi um dos grandes teólogos da França. Ele fez uma oração e ele disse assim: não peço de ti, filho meu, grandes coisas, mas teu coração. Para mim algo existe que é mais importante que as coisas. É ter a ti mesmo, é ter comunhão. Não queiras para ti, filho meu, grandes coisas, que todas têm fim. Que sejas meu filho, homem de uma só coisa, que queiras a mim. Quem tem um Deus tem tudo. Quem não tem um Deus não tem nada. O mais pobre dos homens. Em pé, vamos orar. Salmo 131, verso 3 termina assim: espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos repetir? Espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Curva a fronte, vamos falar com Deus.
Senhor, nós te bendizemos na manhã de hoje. Te exaltamos por tua palavra, viva, eficaz, soberana, que veio ao nosso encontro na manhã de hoje e falou ao coração de cada um de nós. O Senhor nos conhece, sabe da condição da nossa vida nesse exato momento. Nós suplicamos, Senhor, teu socorro, tua compaixão, tua misericórdia, que o Evangelho faça diferença em nossa vida, que nós possamos entender que a nossa vocação é te conhecer por toda a eternidade e te amar sobre todas as coisas. Permita que cada um de nós tenha a alegria de satisfazer-se no Senhor. O Senhor que é a fonte de toda a vida, de toda a beleza, de todo o bem. Senhor, livra-nos da insatisfação, do descontentamento, da amargura, da murmuração. O Senhor é suficiente. Ajuda-nos a ter satisfação em Ti. Senhor, ajuda cada um de nós a crescer na comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a dobrar os joelhos e buscar a Tua face na oração. Queremos crescer em comunhão, intimidade com o Senhor. Não permita que estejamos perdidos nos labirintos da religião, mas que possamos ter vida, uma vida centrada no Evangelho, uma vida centrada em Ti, buscando Te glorificar. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Vemos no mundo mal, pós-queda, tantos perigos, de todos os lados, ciladas. Senhor, nós confiamos em Ti, a nossa vida é Tua, ela está nas Tuas mãos. Como disse Jesus, nós somos as Suas ovelhas em Suas mãos e não há quem possa nos tirar de lá. Senhor, ajuda-nos a confiar no Senhor. Não permita que a ansiedade nos roube a alegria, a paz, a tranquilidade. Ajuda a igreja a descansar no Senhor, a esperar no Senhor. Que essa igreja continue crescendo espiritualmente, Senhor. Entendendo e vivendo o que significa viver para a glória de Deus, centrado em Deus. Oramos agradecidos por essa série de reflexões e oramos para que o Teu Santo Espírito, que é o mestre e guia da igreja, aplique essas verdades na nossa vida a fim de que façam diferença na maneira como nós vivemos. Oramos em nome de Cristo, nosso bem supremo. Amém. E amém. Deus abençoe os irmãos. Pode tomar assento.